na escola agora há 10 anos, trabalhando especificamente essa área de estratégia. Antes de vir à escola, eu fiz uma carreira de profissional na indústria, né? Trabalhei em empresas, trabalhei em consultoria. Depois eu fiz um mestrado aqui na escola, depois fiz um segundo mestrado em sociologia na França, um doutorado em administração na França, um pós-doutorado nos Estados Unidos. Aí eu voltei para o Brasil e praticamente desde a minha volta sou professor aqui na escola. Estratégia é um ponto de confluência. Ele é um ponto de confluência de estudos de ciência política, sociologia, psicologia, economia. Praticamente todas as disciplinas de ciências sociais encontram como ponto focal estudos de estratégia. Então aí você pode me perguntar, qual é a diferença? Quer dizer, o que caracteriza especificamente estratégia? Aí eu vou te dar uma resposta mais simples e mais abrangente possível. Estratégia procura explicar as diferenças de desempenho entre firmas em uma economia e as causas dessas diferenças. Essa definição ela é muito concisa e ela contém muitas ambiguidades. A primeira delas é o que é desempenho. Então, o primeiro debate de estratégia vai ser dizer, olha, qual é o objetivo da firma? É simplesmente maximização de lucro ou existem objetivos de função social, existem objetivos de externalização de benefícios para a sociedade? Depois, como se distribuem essas diferenças? Quer dizer, que tipo de firma tem um desempenho melhor do que a outra? Quais são? Isso nas diversas definições de desempenho. Tanto no desempenho financeiro, o mais Wall Street que você puder, quanto no desempenho social, no desempenho em termos de reputação, em termos dos outros componentes possíveis de desempenho. E a terceira dimensão é entender as causas. Quer dizer, o que causa essas diferenças de desempenho? São estruturas econômicas, são competências das firmas, são recursos, são conhecimentos, quer dizer, todo esse problema. Olha a área de sociologia. A gente pode pegar, quer dizer, pegando um dos muitos marcos históricos que você pode pegar, Auguste Comte, sabe, pós-Revolução Francesa, você começa a falar nos temas básicos de sociologia, ou seja, como se estrutura a sociedade, como você conduz mudança social, no começo do século XIX. Quando você pega estratégia empresarial, ou como um tema ainda que mais restrito que sociologia, historicamente esse tema tem 30 anos. Então é um campo que eu diria está na sua infância. Não é, quer dizer, muito longe de já ter passado o tema, ainda precisa evoluir bastante para chegar a uma maturidade. Nós estamos realmente no começo do desenvolvimento do campo. No Brasil, eu diria, a gente começa a ter um corpo de pesquisadores mais focados em estratégia nos últimos 5 ou 6 anos. Antes disso, é marcante assim, a diferença de qualidade da produção acadêmica nacional que se faz hoje e da que se fazia no ano 2000. O nosso problema aqui no Brasil, os americanos costumam ter um viés, eu acho que é um viés cultural notável, que é fingir que o Estado não existe, que o governo não existe. Isso é muito forte em economia, muito forte em estratégia. Então, na maioria dos modelos de análise estratégica, o governo, na linha do que eles chamam de BSP, que é Business Strategy and Policy, é ausente. Quer dizer, uma coisa que não existe. No entanto, se a gente quer entender o fenômeno empresas no Brasil, você eliminar o governo do quadro de análise é simplesmente, sabe, jogar o bebê junto com a água do banho. Quer dizer, porque não dá para entender como se formaram as empresas no Brasil, como o panorama econômico do Brasil, o próprio tecido industrial do Brasil se formou. Você tem que entender a política, tem que entender, sabe, os planos nacionais de desenvolvimento, o Juscelino, depois os governos militares, como essas coisas evoluíram. Então, isso está intimamente ligado. E aqui que é o nosso problema, enquanto pesquisadores, e aqui é uma crítica que eu faço à academia brasileira como um todo.
É exatamente o fato da gente pegar uma agenda dependente. Então, essa agenda dependente eu pego o assunto que está sendo publicado nessas revistas de referência americanas, algumas europeias, mas especialmente americanas, e eu aplico isso no Brasil. Quer dizer, infelizmente, a gente está vivendo um esquema de domínio americano, tal, que acaba ofuscando eu acho que essa necessidade da gente entender a realidade local dentro dos nossos parâmetros locais. Eu acho que a gente tem tratado os problemas que surgem externamente e aplicado esses problemas aqui. Por exemplo, eu vou dizer um problema que não surge dentro do campo de estratégia empresarial. A gente vive num dos países com maior desigualdade social no mundo. Quer dizer, qual é o impacto disso para a estratégia das empresas? Não tem um único paper na sessão do ENAMPAD esse ano que trata desse assunto. No ano passado também não teve, nem no ano anterior. Faz 4 anos que eu sou coordenador da sessão da ENAMPAD. Não é um assunto que faça parte da nossa temática. Aqui a minha crítica, digamos assim, a coisa é que a gente precisa criar nossa agenda, quer dizer, ter uma ideia de estratégia de empresa. E aqui a gente está falando de estratégia, quer dizer, eu não estou falando de crítica social. Mas a questão é, dentro da disciplina de estratégia, quer dizer, qual o papel das empresas dentro dessa... É um papel simplesmente ignorar o problema? Ou o papel da empresa é intervir diretamente? Ou se a empresa intervir diretamente, quem que ela vai privilegiar? Quer dizer, são problemas que eu acho que são problemas da própria empresa mesmo. Como eu disse, os americanos solucionam isso de uma maneira muito simples, I don't care. O que eu estou interessado no momento é o seguinte, partindo dessa ideia da agenda, da dependência de agenda. Quer dizer, eu não quero mais estudar o que os americanos falam e tentar aplicar aqui o último artigo que saiu na revista americana. Então eu queria desenvolver uma problemática nossa, mas não só uma problemática brasileira, uma problemática que tem uma certa repercussão internacional e estudos, por exemplo, ligação com a Índia, por exemplo. Se a gente pegar Índia, China, Brasil e Rússia, tradicionalmente os BRICS. Esses países têm coisas em comum? Quais? Quer dizer, existem condicionantes de estratégia dessas empresas, das empresas desses países? Quer dizer, o que eu estou dizendo, tem fenômenos acontecendo muito interessantes, provavelmente, na Rússia, na China, na Índia, quer dizer, a China emergindo como uma potência dominante nos... vou dar um exemplo interessante para vocês. Tabela de medalhas dos Jogos Olímpicos, agora. Se você lembrar como eram as tabelas de medalhas dos Jogos há 8 anos atrás, há 12 anos atrás, 2 ou 3 Olimpíadas, qual era o país sistematicamente dominante? Sempre os Estados Unidos. Essa é a primeira vez, desde que eu me lembro, como uma pessoa adulta, que tem outro país liderando o quadro de medalhas de uma Olimpíada que não seja os Estados Unidos. Você vai dizer, isso não tem nada a ver com a empresa. Tem a ver. Tem a ver com... É um projeto de dominação econômica. Esses fenômenos são extremamente interessantes e eu acho que o que tem de interessante hoje acontecendo na área de estratégia é entender comportamentos de empresas, mas não se referindo tradicionalmente a Estados Unidos e Europa, mas se referindo digamos assim, à esfera de países em desenvolvimento que tem uma dinâmica própria. Para mim, o futuro é a gente fazer alianças com os chineses, com os indianos, com os russos, com os argentinos, com todas as pessoas que vivem, em todos os países que vivem uma realidade similar à nossa e desenvolver uma teoria mais aplicável a essa realidade.